Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia da graça de Deus. Que dia maravilhoso foi ontem, né? Dia de São José. Hoje, as palavras tão cirúrgicas, poderosas, vão nos ensinar muito sobre cura e libertação, quebra de maldição também de novo. Só que mais sobre o olhar da cura interior hoje, cura do teu ser, vamos chamar assim. Abençoando tudo que nós estamos carregando, vivendo, doenças, repetições, falências, tudo. Vamos entregar a misericórdia de Deus. Gente, Deus pode tudo, não desanimem. As pessoas tendem a desanimar. Quando as coisas não se resolvem, não vão se resolvendo, a nossa tendência é desanimar. Nós não podemos desanimar, nós temos que lutar. E lutar com mais oração, pedir mais oração. Vocês não pedem oração. Não sei se na tua igreja tem alguém que reza, ou você tem uma pessoa, amiga de você, ou amigo que reza. Peçam oração, gente. Peçam. Eu vivo pedindo oração por mim, então rezem por mim. Essa é a intercessão da igreja que está militante, na igreja que está aqui na terra e que milita, que luta pela salvação, né? Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida, tua saúde, teus projetos, teus sonhos, quem você é. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou ler para vocês, é porque a primeira leitura de hoje é a palavra que eu sempre uso, sempre mesmo, isso não é uma redundância, né? Nem exagero, sempre uso como exemplo para a quebra de maldição e para também a pessoa estar ensimesmada. Nós vivemos um mundo que está muito no ego, né? Ensimesmado. E aqui em Jeremias 17 ele fala sobre isso. Depois você lê com calma, que eu sempre prego sobre isso, 17, versículo 5 até o 10. É justamente o pedaço que eu sempre rezo. Que fala assim, maldito o homem que confia no homem, ou nas obras do homem, entendeu? E faz consistir sua força na carne humana. Aqui ele desbanca todos os coachings que você possa imaginar da face da terra, que centram a sua força no ser humano apenas. Se tua força, logo no versículo 7 ele fala, mas contrário disso, bendito, contrário de maldito, olha só. Nós caímos até numa maldição quando nós confiamos apenas na nossa inteligência, no nosso canudo, né? Ou seja, nossa formação, no plano de saúde, no cartão de crédito. Quando você confia no Senhor, aí fala assim, você se torna um homem ou uma mulher bendito. Bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança, olha que fala, esperança é o próprio Senhor. Esperança é objeto de desejo, esperança é a vida, é a fonte de confiança, é a fonte de fé, ou seja, eu confio, eu me alegro, eu olho, eu me admiro, eu adoro, tudo Deus, o Senhor. Aí fala assim, ele compara, é como uma árvore plantada junto às águas. Eu nem ia nem ler para você essa passagem, mas é que eu amo essa passagem. Para mim é assim, é a fonte de uma... Aqui é uma clareza, Jeremias foi cirúrgico aqui. É do Antigo Testamento, né, o Jeremias, o profeta Jeremias. Mas ele é tão cirúrgico, e fala assim, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Olha que lindo! Quando a tua raiz estiver mergulhada na água viva do Espírito Santo, isso que ele quer dizer aqui, se a tua raiz estiver mergulhada nessa água viva que jorra do coração de Jesus Cristo, na Eucaristia, é o santo sacrifício, para pensar, você nunca vai deixar de dar frutos. Porque o teu fruto, ele já é visto. Se você vai à missa e você é uma pessoa reta, o teu testemunho já converte as pessoas, já toca as pessoas. Sem você perceber, você está fazendo bem. Sem você perceber, você já está usando dos teus talentos para você colher almas para Deus. Isso é lindo demais. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Toma muito cuidado com isso, porque aqui, gente, olha, muita gente se engana aqui. Essa parte para mim é fundamental. Por quê?
que as pessoas estão se enganando. Elas acham que rezar, digamos, eu rezo. Então, rezar não é mérito, gente, para pensar. As pessoas se vangloriam porque elas rezam muito, porque elas fazem isso, aquilo, outro. O fazer coisas, o rezar, nada disso é para Deus. O rezar é para você, o rezar é para tua família, o rezar é clamar, pedir, louvar, adorar, é para o teu bem, não é para o bem de Deus. Então não tem mérito nenhum, você está entendendo? Você não faz nada de extraordinário, como diz Mateus 5, né? Quando você está rezando, isso não é nada, não é mérito, isso que eu queria explicar. É muito bom, é maravilhoso, é um exemplo, é tudo de bom. Ninguém fala que rezar é ruim, é claro que é maravilhoso. E é o caminho, o único caminho que nós temos para chegarmos na intimidade com Deus. Mas isso é para proveito nosso, não é mérito para Deus. O que é mérito para Deus? É quando eu perdoo, é quando eu amo, é quando eu não julgo, é quando eu me calo no meio de uma fofoca, de um julgamento. Ou seja, o amor que eu tenho dentro de mim e que transborda para os outros, isso vai ser julgado. Isso é olhado por Deus. Deus não vai te perguntar assim, quantos textos você rezou na tua vida? Quantos milhões de orações pessoais você fez? Liturgia, Lexo Divina? Deus não vai te perguntar isso. Deus vai perguntar para você, você amou? Você perdoou? Não sei se você se lembra, mas em Mateus 7 ele fala isso. Pelos frutos os conhecereis. E os frutos de uma árvore boa são bons frutos de amor, de reconciliação. Eu já fiz esse desenho para vocês. Eu vou até deixar postado esse desenho. Eu sempre esqueço de botar lá no Cura-me, no nosso portal. Eu vou deixar as duas árvores lá postadas para vocês darem download no nosso portal Cura-me. Para aqueles que são meus alunos ou pessoas que eu faço direção espiritual e mentoria, vocês vão ter acesso a isso. Isso é muito esclarecedor. A árvore, desde o caule, as raízes, o caule, né? E depois os galhos e os frutos. Para você entender que todo fruto bom, ele se ramifica também. E todo fruto mal, toda paixão também se ramifica. Então, a gente começa a entender como é que Deus nos olha. O que Deus está querendo falar aqui. E nós, vou resumir muito, tá? Vamos complementar isso com o Evangelho, que o Evangelho é muito duro hoje, tá? Eu vou resumir para vocês o Evangelho assim. Diz aquele homem rico, Evangelho, tá? Segundo São Lucas, capítulo 16. Diz assim que havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Mas tinha também um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no junto a Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, no inferno, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Olha que forte isso daqui. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo, olha a ponta do dedo, para me refrescar a língua, porque eu sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, são palavras do Evangelho para nós, de Jesus Cristo para nós hoje. Palavras de Deus para nós. Glória a vós, Senhor. Não te dá medo ouvir isso?
Não te assusta nem um pouco ver uma realidade espiritual que você não conhece, que a mente humana não conhece e que muitas vezes não acredita? Porque eu duvido, se você acreditasse mesmo nessa palavra de hoje, eu não sou falso, tá? Eu falo a verdade para vocês. Se vocês acreditassem mesmo que essa palavra existe, vocês estariam correndo agora para o confessionário para ir adorar o Santíssimo, que é o único caminho, único, vou falar para vocês, que você consegue ali a tua salvação. Reduzir teus pecados, as penas que você está temporais que você está vivendo, os sofrimentos e também as paixões. O processo de cura interior ele exige que você se confesse. O processo de cura interior exige adoração ao Santíssimo. O processo de cura interior exige silêncios. Se você não pratica nenhum desses três, com certeza eu te falo assim, você vai penar e vai sofrer muito como estava na primeira leitura, as intempéries do tempo, a secura do mundo, o deserto do mundo, as tempestades. Mas se tua árvore está plantada perto dessa água viva, que é os sacramentos, Eucaristia, Palavra de Deus, adoração, oração, tudo isso, preencher-se do Espírito Santo, né? A oração mística, né? Você vai se preenchendo do Espírito Santo. O que faz essa água viva? Te dá força, te dá segurança, te protege, te cura. Ou seja, Deus está nos mostrando o caminho. E eu vou resumir isso tudo para vocês. O que acontece? Qual seria um roteiro sadio para você curar-se, né? Eu prometi dar isso para vocês. Eu já falei tantas dicas. Primeiro, você tem que ter uma organização da tua vida de oração. Ponto. Você tem que organizar a tua vida de oração. Se você vai rezar muito de manhã ou muito à noite, isso não cabe a ninguém, cabe a você e Deus. Outra coisa, o que vai ser o conteúdo da tua oração? Digamos, você reza o terço de madrugada com Frei Gil, se você reza durante o dia uma coisa ou outra. Digamos que você se organizou dessa maneira. Não sei como você está organizando. Mas você tem que ter um momento, presta atenção, que não é terço, que não é oração falada, um momento de meditação, contemplação. Nesse momento de meditação entram três coisas. Você tem que guardar um tempo para isso. Três coisas: autoconhecimento das tuas feridas, paixões, eu chamo dos quadrantes, entra os quadrantes aí. Na meditação entra os quadrantes. Tanto que os quadrantes são tão profundos que eles já são parte da meditação. Porque você medita os quadrantes em relação à vida de Jesus Cristo, a palavra dele, as leis, ao amor, a tudo, as virtudes, a tua missão de vida, a tua existência. Os quadrantes é a tua existência, é o teu ser existencial. Aqui na Terra, temporal, paixões, heranças, maldições, tudo entra nos quadrantes. Então essa meditação, ela tende a ser profunda, porque se você fez teus quadrantes, você vai ter uma meditação profunda, para você partir por uma contemplação. A contemplação é o exercício do silêncio. Tem silêncios que são barulhentos, depois te explico isso, e tem silêncios que são infusos, silêncios totalmente de abandono. Aí é o verdadeiro silêncio, tá? O primeiro silêncio ativo, ele não é um silêncio silencioso, ele é barulhento. Mais pra frente eu explico para vocês. Enfim, você tem que aprender a rezar. Você tem que aprender a entrar nessa mística da oração. Oração pessoal, oração de encontro, de intimidade. Oração que eu chamo de mística, porque é quando Deus se faz presente. Deus verdadeiramente se faz presente. É um momento, quando você está no Santíssimo, Ele está presente ali. Você não precisa nem se esforçar. Se você fizer essa oração diante do Santíssimo, melhor ainda, porque Ele está ali vivo na tua frente e não tem para onde fugir. Ele já está ali. Mas isso é para quem reza em casa. Quem reza em casa tem que entender que existe um esforço antes, ativo, para você chegar lá na presença dele. Isso também eu vou explicar depois mais para frente para vocês. Enfim, esse processo ele é necessário para a cura interior da pessoa, da minha criança interior, das minhas feridas do passado, feridas do presente, sonhos, medos, inseguranças, ansiedades do futuro. Eu preciso entregar para o Deus da esperança, para o Deus da fé, o Deus da vitória, o Deus que me ama. Eu preciso saber quem eu sou, esquadrinhar a minha história, saber onde eu estou parado, quais são minhas paixões, o que é minha limitação, minhas feridas. Eu tenho que separar isso. O que é ferida? O que é possessão demoníaca, obsessão dos vícios? Porque tem possessão, ninguém gosta de falar isso, mas é possessão. Quando você tem um pecado corriqueiro, aquela área já está em possessão demoníaca há muito tempo. É um grau de possessão que nós chamamos de obsessão, né?
Então, aquela área ali já está na obsessão. Então você tem sim uma contaminação, um demônio que não te deixa sair daquele pecado. Você vai continuar, até que você faça libertação, e é um processo complexo isso daí, tá? Isso não é tão simples assim não. O processo de libertação de um vício, de uma paixão, por que ela não é simples? Vou explicar para vocês. Porque ela atinge 3 áreas da nossa vida. Primeiro, as memórias sensoriais. Nós temos memórias auditivas, visuais, memórias gustativas. Tudo isso está ligado ao prazer, ao alívio temporal, à dopamina barata, vamos chamar assim, aquilo que te dá prazer momentâneo. E esse prazer, você quer se dopar desse prazer para fugir de uma dor, que não está, de uma ferida não curada, de uma solidão, de uma ansiedade, de um medo, de uma, sei lá, nós temos muita coisa dentro de nós. Então nós usamos dessa paixão para nos aliviar. E aí que está onde o Satanás ele age. Os demônios incentivam e fomentam isso o tempo todo. E você vê muita gente viciada em um monte de coisa. Aí, bom, essas memórias, elas trazem o quê? Para nós, a vontade que permite isso, a nossa vontade. Então eles ferem o quê? A nossa autoimagem. Então, segunda coisa que tem que ser curada é a tua autoimagem. Quem é você? Como você se olha? Como você se percebe? Ou seja, e é o ser criado imagem e semelhança de Deus. Não é quem é você com uma maneira imaginária, ou você leoa, você leão, como o pessoal gosta de falar, quando você não é nada disso. Gente, é ser fraco mesmo, mostrar tua fraqueza, entender teu ser com limitações, com erros, fracassos. Quem é você? Você tem que saber que essa autoimagem, ela tá ali, deformada às vezes não, a maioria das vezes, né? Então, é preciso tratar e curar isso. E a terceira coisa é o lado espiritual, gente. Ou seja, a minha intimidade com Deus. Eu uso os dons, eu tenho os carismas, eu procuro ouvir a Deus, procuro me orientar a Deus. Eu ouço palestras, pregações, até o Frei Gilson falou sobre isso numa live. Numa visão dele, ele está correto. Eu acho assim, tem a visão, não estou falando que ele está errado, mas uma visão dele, não é que na visão dele, ele está correto o que ele coloca, que não é necessário ter dons, carismas, tudo isso, ou sensibilidade, né, sentir a Deus, para você estar na presença de Deus. Claro que não é necessário, isso ninguém falou que é fundamental, senão como é que ia ser o povo que não se abre para os dons, os carismas? Os carismas e os dons são ferramentas de serviço, não tem a ver com você estar sentindo Deus ou não estou falando disso. Os carismas e os dons é abertura para o Espírito Santo para você servir a igreja, a Deus, desempenhar o teu papel. Existe o carisma da música, é um dom. O outro canta, então ele está usando um dom, o carisma do Espírito Santo. Existe o carisma dom de línguas, o outro usa dom de línguas, um dom de ciência, dom de profecia, dom da palavra, pregar. Temos muitos dons. Você não precisa ser... Dom carismático não significa dons de milagres, dons de flutuar igual o Padre Pio, nada disso. Estou falando dons, os carismas são palavra, pregação, inteligência. Você pode ser uma pessoa que conselha, dom de conselho, você conselhar as outras pessoas, no escondimento mesmo, dom de abraçar, dom de cuidar, dom de música, use, não esconda os teus talentos nem os teus dons, que isso são carismas do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo, para você colocar ao serviço do Senhor. Vocês entenderam agora que eu falo de dons? Então as pessoas na igreja interpretam dons como se fosse só renovação carismática. Dom de línguas, dom de cura, dom de libertação. Não, também são esses. Mas esses incluem o quê? Dom de música, dom de pregação, dom de tudo. Conselho, dom de acolhimento, dom de profecia, dom de tudo. Então abra-se para os dons. Analise a tua vida em relação ao teu serviço, aos teus dons, aos teus carismas. Qual é teu carisma? Às vezes você tem carisma de ser intercessora, você vai ficar quietinho no teu quarto, rezão pela humanidade, pelas almas do purgatório, pelas pobres, pelos prisioneiros, pelos hospitais, você está doente nos hospitais. Cada um tem um talento, tem um dom e vai exercê-lo conforme a sua consciência e conforme a inspiração divina. Isso é dons, carismas. O Espírito Santo, ele vai te suscitar isso no teu coração e ele vai te mostrar esse caminho. Vocês estão entendendo essa mini direção espiritual? Ou seja, você tem que saber se organizar na vida de oração.
até para você cuidar do teu filho, da tua filha, da tua família, você tem que ter esse olhar espiritual. As coisas que acontecem na tua família não são só naturais. Ah, estamos desempregados todos nessa família. Tem um problema. Ah, tá todo mundo em depressão. Tem um problema. Ah, tá todo mundo aqui arrasado, triste. Tá todo um problema. Ah, tá todo mundo engordando nessa família. Tem um problema. Ou seja, não é normal isso daí. Isso não é de Deus, gente. Para pensar. Quando que Deus é o Deus do descontrole? Quando a palavra diz que Deus é o Deus do equilíbrio, da paz. Equilíbrio. Tudo em Deus é equilibrado, tudo em Deus é perfeito. Então, todo desequilíbrio, toda paixão, todo tipo de idolatria, todo tipo de doença, tudo isso não vem de Deus. Vem de outro lado, ou vem das consequências dos nossos pecados, ou vem por ação demoníaca. Escolhas erradas nossas e ação demoníaca. Então é simples assim, não tem muito o que falar sobre isso. O que nos resta agora? Tratar e curar isso da melhor maneira possível. Amém? Amanhã nós continuamos. Esse evangelho é muito duro hoje, é muito difícil, o que nos leva a um questionamento. Se eu não usar os meus dons, meus talentos, se eu não me voltar seriamente para a minha salvação, para o meu crescimento espiritual, para eu dar sentido à minha vida, para que ajudar o próximo, eu estou indo para longe dessa água viva. Eu estou fadado a morrer. Ou o mundo vai me levar, ou o pecado vai me levar, ou os vícios vão me levar. Não existe. Olha, é a mesma coisa. Vocês já foram numa reunião de ex-dependentes químicos, ou não existe ex-dependente químico, né? Então, ele mesmo fala NA ou A, ou alcoólatras. Eles vivem o por hoje não. Todo dia eles têm que lutar contra o vício, contra a bebida, etc. Tá? É todo dia. Mas por que você fala assim? Já tem gente que tem anos que está limpo e mesmo assim continua? Continua. Por quê? Porque eles sabem que a qualquer momento aquilo volta. Então eles ficam uma vez que você abriu essa porta, por isso eu falo para vocês, uma vez que a gente abre essa porta, nunca mais consegue fechar. Toma cuidado, que isso pode ser na sexualidade, pode ser na traição, na infidelidade, pode ser no uso de drogas, no uso de bebidas. Em algum momento você abre uma porta, depois você não consegue fechar. Você fecha ela temporariamente, aí você se acha o máximo, o supra-sumo. Você acha, agora sim, vou arrebentar a boca do balão, agora ninguém me segura, tô malhando, tô emagrecendo, não sei o que, todo mundo se cuida na alimentação. Mas qualquer problema que acontecer na tua vida, que você não tiver solução, olha, você pode tentar voltar ao alívio daquela dor através da droga, através da bebida, e eles sabem disso. Eu não preciso falar sobre isso. Tanto que é norma deles lá, é por hoje não. O pensamento deles é todo dia é uma luta. Todo dia é uma nova luta e aquele dia ele fica limpo cada dia. Hoje eu tô limpo. Amanhã, quando ele termina o dia, amanhã, graças a Deus, fiquei limpo. Outro dia também, de novo, tô limpo. É assim. Então, o pecado é igual, gente. Se nós não tomarmos o pecado como todo dia eu preciso lutar contra esse pecado e todo dia eu estou limpo ou não, e a minha luta ela parece em vão, né? Porque ou eu me entrego, tem gente que já se entrega de cara, de boca pro pecado, ou tem gente que luta, né? Então, um grande mérito, gente, é nós lutarmos contra o pecado. Lembre-se disso. Coloca agora todos os teus pedidos à tua árvore genealógica diante do altar de Jesus Cristo e vamos impor a nossa mão. Se você não escreveu nada, teve preguiça, se você não fez nenhum pedido escrito, se você não preencheu tua árvore genealógica, você coloca a mão no teu coração para você sentir que você está rezando. E vá falando assim: Senhor Jesus, humildemente eu te peço perdão, Senhor. Igual esse homem rico que estava cego, que não te enxergou, que não colocou a sua vida, o seu dinheiro, a sua inteligência ao teu serviço e viveu uma vida dissoluta, uma vida irresponsável e pagou um preço eterno. Eu e minha família, Senhor, não queremos passar por isso. Como Josué, Senhor, nós queremos proclamar hoje que eu e minha casa serviremos ao Senhor, a Ti, Senhor. E servir é colocar-se à disposição Tua, Senhor. Eu quero me colocar à Tua disposição, o meu dinheiro, a minha inteligência, a minha saúde, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor. Para a Tua honra, para a Tua glória, pela salvação minha, da minha família, de todos aqueles que eu amo, eu entrego agora, Senhor.
pela conversão. Eu faço mais um pedido hoje nessa quaresma, a conversão de toda a minha família, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que os anjos digam amém. Ave Maria, diz para ela, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente da minha família, levai as almas todas para o céu. E Senhor Jesus, nesse momento eu te peço, coloca agora as pessoas que estão doentes, precisam de um milagre. Te peço pelos doentes, desempregados, pessoas que precisam de milagres na sua vida. A ti, mãezinha, eu te entrego agora tudo o que temos e tudo o que somos. Coloca a mão no teu coração e diz: ó minha Senhora, ó minha Mãe querida, eu me ofereço inteiramente a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre, Mãe, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Guardai e defendei minha família, Mãezinha, como coisa e propriedade vossa. Amém. Lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, nada está perdido. Com Deus tudo é possível. Esse Deus está vivo, te ama, te leva para a confiança hoje plena na sua misericórdia. Vá procurar um confessionário, vá pedir perdão, vá adorar o Santíssimo, organiza a tua vida de oração e começa a esquadrinhar toda a tua história. Você precisa se aprofundar, sai dessa oração furreca, essa oração superficial, ensimesmada. Você tem que se focar na tua salvação, isso sim. Ou seja, a tua vida tem que se tornar um serviço para a humanidade. Resumindo, é isso. Você tem que ou rezar na tua casa, ou você fazer alguma coisa, dar sentido à tua vida. Não fica paralisado. Hoje começamos nossa mentoria, encerram-se hoje as inscrições para a mentoria. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, glória a Deus, segue seu caminho. Nós estamos já com a turma lotada, graças a Deus, e hoje começamos um caminho lindo. Vamos ver quanto tempo demora essa mentoria, para a gente poder quantificar, né, o tempo que demora. Vamos ver, porque ainda não vai depender do desenrolar dessa mentoria, dos 7 passos, para a gente entender, né, o tempo. As inscrições estão incrível que pareça, as inscrições do Espada Alma de outubro estão se esgotando, né, as vagas, né? Graças a Deus, ontem se inscreveram 8 pessoas. Tivemos 8 inscrições ontem e o pessoal está me pedindo muito, né, assim, para eu guardar vagas. Eu não consigo guardar vaga para ninguém, já falei para vocês. Por quê? Porque lá na frente a pessoa desiste e eu guardei vaga, aí eu fico com a vaga na mão e a pessoa depois ela não cumpre, né? Assim, já aconteceu 2 vezes isso daí. Então, eu não posso guardar vaga. Quem se inscreveu é porque era a vontade de Deus que fosse. Quem não se inscreveu, não conseguiu. Glória a Deus. Terá no ano que vem, teremos outro Espada Alma, né? Enfim, essas são as notícias. Quem quiser se inscrever, viver cursos novos a partir de abril, a partir de abril vou começar a gravar, vamos ter cursos novos no nosso portal, inscreva-se no Cura-me, ainda está em promoção. Terminou o mês de março, eu vou mudar a promoção um pouquinho, tá? Que a gente baixou bastante para poder vocês entrarem em promoção. Vocês vão perder a promoção que está desde o ano passado, desde novembro do ano passado, se não me engano. A gente vai terminar essa promoção no final de março e vamos começar uma outra promoção, tá? Mas já não vai ser tão barato que nem essa. Aproveitem, quem quer aproveitar o portal, a gente está realmente se esforçando o máximo para dar acesso a todo mundo.
Agora abre tuas mãos, coloca a tua foto da tua família, teus exames médicos, tudo o que você está fazendo na misericórdia de Deus agora. Senhor Jesus, nós verdadeiramente não somos dignos de estar aqui na tua presença, mas clamamos pela tua misericórdia, Senhor, nessa quaresma, que nós acordemos, despertemos de uma vez por todas e mudemos a nossa vida para melhor, para te servir, para amar o próximo, para servir o próximo, para fazer a tua vontade, Senhor. Pedimos a tua bênção pela intercessão de São José, de Nossa Senhora, de São Padre Pio, de todos os anjos e santos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você e te acompanhe todos os dias da tua vida. Faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. E para você que é nosso colaborador, vocês que têm colaborado com Vinde Verde, recebam essa bênção extraordinária. Que Deus abençoe o esforço, a doação de vocês e que Deus multiplique isso em graças e bênçãos na vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.